Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam todos bem-vindos ao Papo Espírita. Hoje a gente vai conversar sobre a vivência mediúnica. Vocês sabiam que nós somos médiuns 24 horas? Muita gente só entende mediunidade como fenômeno mediúnico, mas nós sabemos que em algum grau todos nós temos mediunidade. Então, para falar sobre essa mediunidade no nosso dia a dia, a gente convidou a médium, palestrante, atendente fraterna da comunhão, Juliana Ferreira. Seja bem-vinda, Juliana, tudo bem? Tudo bem, é uma alegria estar aqui com vocês, Thelma, Miriam. O convite é sempre muito alegre para mim, porque eu gosto muito de falar de mediunidade, de espírita. Eu gosto sempre de um papo espírita, uma prosa espírita, como boa mineira. Eu agradeço o convite. Que bom. E Miriam e Thelma também aqui com a gente, para a gente conversar sobre um tema super importante, que é esse nosso dia a dia na mediunidade. A gente entende, né, na doutrina espírita, que todos somos médiuns em algum grau. Sabemos que existem aqueles médiuns ostensivos, a Thelma é uma representante. Isso. Acho que Juliana também é uma médium representante ostensiva, que são aquelas pessoas que têm um contato mais presente, que a gente consegue, a pessoa escuta, a pessoa vê, a pessoa... Escreve. Como? Escreve. Escreve a psicografia. De alguma forma, o contato existe. Mas sabemos que a gente pode ter intuições, que o nosso contato com o mundo espiritual, o intercâmbio, é o tempo todo. Então, a gente começa por te perguntar, qual o papel da nossa sintonia, dos nossos pensamentos, nesse intercâmbio que a gente sabe que a gente vivencia diariamente? Eu só queria, antes de te responder, dar uma voltada lá na história, não é? A mediunidade, ela não é prerrogativa dos espíritas, ela não é um conhecimento que Kardec trouxe sem que ele existisse antes, ele só sistematizou, mas nós vamos ter a expressão mediúnica desde o momento em que nós tomamos posse da nossa razão. Ela já existia, essa manifestação, mas como uma coisa ainda que nós não dominávamos, não tínhamos ideia de como se passava. A partir desta tomada da nossa razão, a gente começa a ter essa troca intuitiva, né? A gente tem inscrições rupestres que mostram que desde o momento em que o homem toma consciência de si, ele estabelece um desejo de contato com o espiritual, com o invisível. Há dois pilares que sustentam a nossa vida imortal: escolha e sintonia. Tudo que eu vivo, eu escolho, exceto fatos corriqueiros, não é? Por exemplo, quando nós chegamos aqui, eu quase tropecei ali e a Thelma também. Isso aí não é escolha, isso é um fato corriqueiro. Mas tudo aquilo que tem uma dimensão de contribuir para o nosso avanço espiritual, eu escolho. E a partir das minhas escolhas, eu estabeleço sintonia. Então, a mediunidade, que nada mais é que uma ponte de comunicação entre o visível e o invisível, ou o material e o espiritual, ela é um espelho do que eu sou, como espírito imortal, não é? A sintonia, ela tem a ver com o meu estado moral. Isso é muito importante a gente falar. E a partir do momento que eu começo a ter clareza deste intercâmbio, eu começo a perceber que eu nunca estou sozinha. E se eu nunca estou sozinha, eu preciso fazer escolhas sensatas. Escolhas que vão me sustentar nessa difícil jornada que é a experiência no corpo. Ainda que seja uma experiência totalmente sustentada pela espiritualidade, pelo nosso mentor espiritual, mas a minha sintonia é um diagnóstico do que eu trago do meu coração como espírito imortal. Ai, vamos lá, meninas. Mesmo porque eu estou lembrando, porque eu tenho a mediunidade ostensiva, né? A gente vai, com o tempo, a gente vai administrando. E um processo. Primeiro, porque a mediunidade independe da moral da pessoa. Sim.
Isso é importante falar. Uhum. Porque às vezes a pessoa vem, a pessoa olha, nossa, aquela pessoa é médium. Como se ela fosse perfeita. Perfeito. Diferente, né? escolhida. Não é, isso é importante avisar. Porque muitas pessoas acham que, né, nossa, pessoa diferente, tal, não é. É um compromisso, que quando a gente descobre, respeita mais ainda esse compromisso, né, Sim. Juliana? Sim. E outra coisa é que ele é um componente físico, né? Uhum. Então, a gente, com o tempo, a gente vai aprendendo a administrar essas manifestações, essas influências, esses contatos. Então, assim, é só o tempo e a maturidade que vai trazer um equilíbrio para o médium, né, Uhum. Juliana? Exatamente. E sem contar que, se a gente considerar que a mediunidade é a expressão do espírito, não é? Ela tem que ser inata mesmo aí. Porque eu sou espírito imortal. Quando eu tomo posse de um corpo, aquele espírito é o mandante de tudo. E se ele é o mandante de tudo, aquele corpo já nasce sujeito à influência desse espírito. Isso é mediunidade. E a vivência mediúnica é você exercitar conscientemente este intercâmbio. Agora, aquelas pessoas que não veem, né? Sim. Não escutam, não sentem nenhuma influência. Porém, sabemos que existe a influência. Nós estamos cercados de espíritos. Então, o que a gente pode dizer para essas pessoas? Porque a gente tem essa ideia da mediunidade como um fenômeno. Então, tem aquela pessoa que está vendo um espírito, tem aquela outra pessoa que está escutando, tem aquela outra pessoa que desdobra e vai encontrar com outras pessoas, parentes no mundo espiritual, que sonha, que tem premonições. Tem uma porção de fenômenos que acontecem. Mas aquela pessoa que fala, nossa, eu não vejo nada, não escuto nada. Como é que a mediunidade atua? Como é que essa mediunidade que é orgânica nela também, embora não ostensiva, acontece nela? Posso ir, porque eu vou pegar só o gancho Vamos dela, lá. Juliana. Porque a gente aprendeu a admirar o fenômeno, Sim. né? E só acreditamos em mediunidade no fenômeno. No não é? Exatamente. Então, parece que fenômeno é sinônimo de o fenômeno mediúnico é sinônimo de ser médium, Sim. ostensivo, Isso. né? E a gente não tem aqueles que não ouvem, né? Não veem, eles usam outro nome. Por isso acham que não é médium. Usam um nome chamado intuição. Todos temos intuições, todos, né? Independente. Então, às vezes a gente usa nomes para a mesma coisa e às vezes por causa de um preconceito também. Sim. Médium, mediunidade, isso é coisa de espírito. Não, isso eu não... Não, eu tenho muita intuição. Eu sou uma pessoa tão intuitiva, né? Mas não reconhece que ela é uma pessoa também com seu grau de mediunidade, né? Então, era nesse gancho que eu queria levar para você responder também. Porque o intercâmbio espiritual, ele existe com você acordado ou você dormindo. Uhum. Especialmente conosco dormindo, não é? O fato de eu não perceber na sua inteireza, como nós que somos médiuns ostensivos, percebemos, não muda a lei. E a lei há um intercâmbio, e aí nós vamos ter que voltar, e lá no Evangelho de Jesus, quando ele diz, vigiai e orai, que é a base da mediunidade. Quando Jesus fala isso, Jesus foi um médium excepcional, não é? Porque apesar de estar num corpo físico, tinha um domínio das energias desconhecidas para nós, que ninguém tinha. E aí a gente usa o termo milagre para justificar o que a gente não abarca, do ponto de vista da nossa razão ainda limitada. Então, este vigiar e orar é um convite de fique atento, especialmente àquilo que você não percebe. Porque, por exemplo, acontece comigo, não sei como é com a Thelma, mas às vezes quando eu piso na bola feio, a espiritualidade chega e fala comigo. Todo mundo quer ser médium. Mas ser as glórias, entre aspas. é muito difícil. Eu imagino. Muito difícil. Porque às vezes o espírito que está ali, que zela por você,
ele não é, oh, não, olha, você tá vendo o que você fez? Presta atenção aí no que você É um fez. educador, né? É um educador, exatamente. E aí, mas muitas pessoas chegam aqui e falam assim, olha, eu estou há 10 anos aqui nessa casa, eu não ouço, eu não vejo. E quer ver quem não vê nada, não ouve nada, ficar bravo é você falar que a pessoa é médium de sustentação. Que é o mais importante. Que a pessoa acha que ela não está fazendo Nada. E é o Porque mais exatamente, é a mais que vai importante. ajudar Então, todo o explica equilíbrio. para quem nos assiste o que é um médio de sustentação. O médio de sustentação é aquele que dá o suporte energético necessário para que nós possamos expressar o fenômeno mediúnico Isso numa reunião mediúnica. numa reunião mediúnica. Uhum. Agora, o médium de sustentação, ele pode estar no seu trabalho. Quando você está lá numa reunião, que há uma discussão, e ele intervém colocando ali o equilíbrio necessário. Uhum. Calma, nós só estamos discutindo aqui como vai ser melhor essa norma aqui, não é para a gente se desentender, não é? Então, há aqueles que espalham a dissensão e há aqueles que são capazes de aglutinar pensamentos diferentes de uma maneira extremamente amorosa. Harmonizar o ambiente. Agora, não necessariamente, eu quero deixar claro uma coisa. A gente é quem está agindo. A gente está aqui cercado de espíritos que Sim. estão nos influenciando de alguma forma, vai depender da nossa sintonia, que você explicou no começo. Mas quem está agindo sou eu. Então, sou eu que estou ali, de repente, usando esse teu exemplo, numa reunião conturbada, colocando uns panos quentes, pessoal, contemporizando, sustentando aquele ambiente um pouco mais, né, para que ele não fique belicoso. Isso. Mas eu posso estar sendo orientada também, é isso que você quer dizer? Sempre. Uhum. Eu posso ser aquela metáfora do anjinho e do diabinho, é o que nos acompanha, não é? Quando eu era criança, eu morava numa casa. Então, a televisão ainda era preto e branco. Vocês não são dessa época. Eu sou. Né? E aí, o sinal era muito ruim, mesmo com antena. Aí, o que acontecia? Alguém subia lá e alguém ficava lá embaixo. Vira para a esquerda, vira para a direita. E conforme a imagem ia melhorando, aquela antena parava. Como a gente faz com os jovens para entender isso agora? Né, Juliana? Não faz. Vai ter que ir lá. Vamos dizer que nós somos vintage. Né? Então, a antena é uma coisa vintage. Né? Agora é o cabo. Então, é exatamente isso. Nós vamos direcionando a nossa antena, mesmo que nós não saibamos que temos uma antena. Uhum. Não é? Para quem... eu não sei te dizer ainda, não tenho essa resposta, se é melhor ter ou não ter mediunidade ostensiva. Para mim é melhor, né, Thelma, na medida em que você tem possibilidades mais claras de serviço na seara de Jesus, que é o objetivo maior da mediunidade. E você tem chances mais claras de se reformar. Quem é intuitivo tem também essa mediunidade que é maravilhosa, mas é mais protegido do ponto de vista dessas influências. Sim, né? porque até que a pessoa chegue num momento em que ela entende que aquilo é mediunidade, Exato. que aquilo é uma influência, ela está muito perdida, né? Eu sou o não ostensivo, Sim. estou com a outra turma. Eu percebo hoje, depois dos estudos da doutrina, mas existia sempre um período em que eu estava estressada com o trabalho, um período de alta irritabilidade, de uma permanência numa ideia que saía do trabalho, eu devia ter dito isso, sabe aquela Sim, coisa, sim. aquela que não sai? Então, acredito que tem assim, eu abri a brecha e quem compartilhava a mesma ideia participava,
como eu não sou ostensiva, eu não sei qual das duas linhas acontecer. Ou aquele que não queria que eu me endireitasse, continuasse naquele comportamento, né, que iria fazer mal a mim mesma. Mas hoje em dia, eu vou percebendo, é uma coisa sutil, talvez não seja tão evidente quanto você, mas é sutil, acho que por isso que a gente tem que estar mais atenta. Às vezes vem um pensamento, e se eu não estou atenta, vigilância, aquele pensamento vem. Ou por causa de um ressentimento, por causa de uma mágoa, por causa de algo que eu vi. Aí você virou sua antena. Exato. Mas como eu não estou consciente dessa antena, eu vou alimentando e permitindo que as influências, né, de outras mentes, dos espíritos, participem daquele meu pensamento e aquilo vai tomando um ar. Então, como é que eu vou distinguindo? Às vezes, gente, por que eu estou pensando isso tantas vezes? Ou, por que esse sentimento, por que essa emoção está tão exacerbado numa situação que eu não precisa? Então, embora não seja muito evidente, é importante que a gente se olhe, se observe, porque senão a gente vai passar batido a encarnação inteira, sendo instrumento e desarmonizando, não a gente, mas todo o ambiente que a gente vive, sem perceber, né, que nós somos uma antena aberta, a parabólica, que pega tudo que vem, né? Isso que você falou é importantíssimo, que é como é que eu estou reagindo aos fatos que me acontecem, e como essas influências podem exacerbar aquele meu sentimento. Porque, claro, mundo de provas e expiações, estamos vivendo provas e expiações. E isso é duro. Todos nós, 100%. E tem os que estão em missão que, meu Deus, ainda bem que existem eles, né? Para servir de exemplo. Mas aí, como é que eu vivo uma prova ou uma expiação, uma coisa muito dura, né? Se eu não mantiver a minha centralidade, eu estou igual o barco sobrando, porque eu estou com as influências todas aqui, eu ainda tenho os meus desafetos do outro lado, aqueles que sintonizam com a minha tristeza, com a minha depressão, com a minha raiva, né? Que pode ser um ódio, a minha tristeza, a alegria, tudo que for, e aquilo vai me exacerbando. E aí a gente tem uma porção de transtornos emocionais que se tornam, que em vez de serem alguns estados emocionais, viram um transtorno, algo patológico. Exato. E estamos todos acompanhados neste processo, né, Juliana? Sim, exatamente. Isso é importante que a gente diga. É importante porque quando nós pensamos em termos de tecnologia muito avançada, todo mundo quer ter internet por satélite, não é? Eu descobri recentemente que para você ter internet por satélite, você tem que ter uma antena. E a diferença é que você carrega essa antena para onde você quiser. É a mediunidade, não é? A captação do mundo invisível é via satélite. Você capta absolutamente tudo onde você estiver, até no mato. Não é? Lá nos rincões. Sozinho. No seu quarto. E a mediunidade é essa antena que eu carrego para todos os lugares. Mesmo a mediunidade sendo um elemento inerente à nossa condição, não é? Ela também precisa ser educada. Toda característica que nós trazemos como espíritos eternos ou imortais precisa ser educada. Então, quando Jesus fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, aprenda tudo aquilo que diz respeito à sua jornada. Você tem todos os recursos dentro de você, porque Deus nos criou desta forma. Acesse esses recursos e transforme-se. Porque por mais que as pessoas fiquem chateadas de nós falarmos em reforma íntima, não existe outro caminho. Jesus nos mostrou isso. Ou eu me transformo me conhecendo, né, pelo autoconhecimento e acessando as minhas possibilidades divinas, ou eu vou avançar sim porque é da lei, mas eu vou despender uma energia totalmente desnecessária. Eu vou sofrer pra caramba. Sim. Às vezes desnecessariamente, porque a gente fica cultivando aquelas coisas em nós, com o auxílio do invisível que está ali, nos observando e nos incentivando para um lado ou para outro, né?
Em contrapartida, né, eu dei um exemplo de uma influência que exacerbe, que prejudica, mas ao mesmo tempo também é o outro lado da moeda, né, vou dizer assim. Às vezes, num momento difícil, em que a gente como é que é? Foca a atenção, pela oração, pede auxílio à espiritualidade, gente, a intuição vem. Quando não vem a intuição, se está bloqueada até na intuição, é uma pessoa, é um livro, é uma mensagem, é um evento. Às vezes, assistindo o filme, alguma coisa acontece. Isso. Olha! Ou seja, a gente é auxiliado de todos os jeitos. Depende para onde eu viro a minha antena, né, Juliana? Isso é o que a literatura chama de epifania. É esta capacidade de, a partir de um fato corriqueiro, eu despertar em mim a percepção para uma transformação profunda. E todos nós temos essa possibilidade. Todos nós. Às vezes, uma frase que você escuta, você fala, nossa, eu nunca pensei nisso. Parece que se ligam os pontos, né? A gente está, às vezes, buscando uma resposta, está numa encruzilhada da Sim. vida, numa situação difícil, né? Num dilema. E aí você busca essa ajuda e ela não abre o caminho exatamente como você quer, né? Infelizmente não é assim. Mas às vezes acontece essa epifania e você liga os pontos, o entendimento passa para um outro patamar, parece que você subir um degrau. Você começa a ver mais de cima e aí você consegue solucionar aquilo e achar a saída, né? Exato. Ou a conformação, às vezes, com uma situação que você não consegue modificar, né? Sim. Mas essa ajuda é difícil da gente perceber se a gente não está sintonizado nisso, né? Se a gente E se não tá- nós não internalizarmos que não é o que eu quero, é o de que eu preciso. Uhum. Esta é a lei, né? Imagine, você tem um filho, vocês que são mães, você que é avó, você já é avó. Sim. Seu filho passa o dia pedindo pirulito. Aí você vai dar um, ele acaba, você vai dar outro. Não, você não vai fazer isso, porque você sabe quais são as consequências daquilo ali. Só que quando você nega para o seu filho, ele vai te detestar. Mas não muda o fato de você estar zelando por ele. E aquele sentimento de rejeição, de puxa vida, não gosta de mim, vai passar. Então, quando nós atingimos essa compreensão, e a maturidade nos traz isso, graças a Deus, é para trazer, né? Às vezes, você passa por uma situação e muito tempo depois, você olha e fala, meu Deus, por que eu sofri tanto por aquilo ali? Nossa. Como isso é comum, né? Como é comum. Quando você descobre que não se morre de amor, né? Que o amor é só vida. Até aí, quantas dores de cotovelo, usando a linguagem vintage, quantas gente passa. dores de cotovelo nós não tivemos. E hoje a gente não tem mais, não quer mais, vamos lá, a vida que segue. E essas dores de cotovelo foram muito acompanhadas do outro lado também. Sim, exatamente. Né? Porque a gente fica ali curtindo e às vezes a gente não sai de um estado, pode ser de rebeldia, Exato. né? De raiva de alguém, a gente não consegue às vezes terminar, né? Um relacionamento complicado, Sim. a baixa autoestima, porque a gente está dando ouvidos, sintonizando com muita coisa do outro lado que não quer nos Você ajudar. quer ver né? o fato que eu vivenciei aqui na casa há muitos anos, sobre mediunidade que extrapola as casas espíritas. Nós temos uma igreja aqui perto, uma igreja evangélica, e o pastor responsável por essa igreja, ele já desencarnou, ele vinha toda semana, toda terça-feira à comunhão, porque ele queria aprender sobre a doutrina, ele era um profundo conhecedor da doutrina, para depois isso subsidiar as exortações dele lá. E uma vez eu falei, eu vou lá assistir um culto desse senhor. E a expressão mediúnica era patente Dele, né? dele. Então, aquilo que ele vinha aqui para criticar, ele levava como acervo de vivência para os cultos que ele presidia. Ou E ele seja, fazia curas, ele fazia doutrinação espiritual, e era verdadeira. Tudo isso era verdadeiro. então ele sentia a mediunidade. Sim.
mas ele não podia admitir. Sim, e ele veio compreender aqui para um uso pessoal, né? Para Sim, uma sim. vivência pessoal que poderia auxiliar outras pessoas. E adotar, né, esse Uhum. potencial, o trabalho dele na igreja dele. Porque Mas, ele gente, sentia isso, né? É, mas eu penso assim, se mediunidade é um fenômeno humano, né? É um fenômeno humano, não é um fenômeno religioso, ela vai se manifestar aonde aquele médium estiver. Só que a gente ainda tem esses conflitos, né, de uma compreensão religiosa que nos limita a compreensão. Eu achei fantástico que ele vem, aprende, aplica. Não precisa dar nome, Sim. né, que ele tá num trabalho mediúnico, que está doutrina. Ele, dentro das suas crenças, realiza o trabalho, ou seja, a mediunidade permeia em todos os lugares. E digo todos mais, os lugares. eu não diria que é uma condição apenas humana, ela é uma condição espiritual, e isso Pronto. envolve os animais. Perfeito. Sim. Quem tem Verdade. hábito de ir para a fazenda, para o mato, de ter esse contato, percebe nitidamente a manifestação mediúnica naqueles animais que só têm o princípio inteligente. Mas a espiritualidade não perde nada, absolutamente nada, né? Quantas vezes a gente está na fazenda e os animais ficam inquietos, agitados, e no outro dia você fica sabendo que teve um fenômeno de uma família próxima e tal. Quer dizer, os animais se antecipam para nos auxiliar. Eles sentem, né? Sentem. Essa presença Sim, mediúnica. sentem. E uma coisa que é importante a gente falar, esse intercâmbio mediúnico, ele nos é ofertado para o nosso benefício, né, Sim. Juliana? Sim. Qual é o objetivo da gente fazer intercâmbio mediúnico? Primeiramente, para servir a Jesus, para servir Explica à luz, melhor. para servir ao bem. Uhum. Porque quando eu tomo a mediunidade e entendo que é algo que abre campos de ação, eu realmente coloco a serviço do bem. Porque não é só numa reunião mediúnica. Não, não. É isso que eu quero que você De explique jeito para nenhum. todo mundo. Ser médium numa reunião mediúnica é o mais simples, não é? Depois, primeiro, você precisa estudar para conhecer o fenômeno. Conhecer o fenômeno, você vai o quê? Educar o fenômeno, para que você não saia quebrando as coisas, não saiam... Então, a gente não fala mais, fulano precisa desenvolver a mediunidade. Não, ele precisa educar. Uhum. E há pessoas que chegam aqui que não são espíritas, que estão com uma mediunidade em sofrimento, ostensiva. Sofrendo uma influência negativa de um espírito. Estão, Isso. como muitos dizem, né? Estão dando passagem para... Isso. Vamos usar uma terminologia que as pessoas entendam, Pronto, né? é isso mesmo. Dando uma passagem para uma entidade espiritual que está perturbada e aquilo está perturbando ela. Sim. Então, ela quando chega aqui, ela vai educar isso. Ela E vai aí- conhecer o fenômeno, Uhum. primeiro, como é que isso se processa do ponto de vista do corpo, e depois ela vai educar esse fenômeno. O Sempre que é lembrando, educar? praticar sob a supervisão de alguém que já conhece, para dizer, olha, isso aí é natural, não se preocupe não, né? Pode deixar vir, nós estamos aqui para te dar o suporte. Uhum. Vai chegar um ponto que aquela pessoa vai sentir que está chegando, ela vai deixar se manifestar e vai ser dono do corpo dela. E ela vai falar, expressar o pensamento daquele espírito. sim. Uhum. E na Exatamente. educação, quando ela não está no grupo mediúnico, não sou ostensiva, então eu vou dar palpite só, vocês Sim. duas corrijam. Não estando no grupo mediúnico, não deixa de existir o intercâmbio. Eu acho que com a educação consegue harmonizar, consegue, vou chamar controlar, que está me faltando uma palavra, Sim. consegue mentalmente conversar com aquele espírito sem que ele manifeste no momento em que não seja um momento adequado, no lugar Exato. adequado. É isso mesmo? É isso Sim. mesmo. Sim. Exatamente. E aí, quando a pessoa não quer seguir a Uhum. doutrina, porque nós temos, como todo movimento religioso e onde há ser humano, nós criamos dogmas, não é? E nós temos aquele dogma de, se você não desenvolver a mediunidade, você vai sofrer muito. Isso não existe. Existe se nós enviesarmos, encaminharmos para o sentido real do exercício da mediunidade, da prática mediúnica. Por quê? Porque eu preciso trabalhar no bem, mas eu não preciso ser médium para trabalhar no bem. Uhum. Médium ostensivo.
né? Então, aquela pessoa, ela faz o tratamento para reorganizar o seu campo energético e para não ficar tão suscetível a essas influências, e depois ela segue a vida, sempre esclarecendo. Se você não escolher o caminho do serviço ao bem, você vai continuar com dificuldades. E o serviço no bem, a gente fala muito em trabalho voluntário, que é uma coisa organizada. Porém, a gente sabe que dentro da sua casa você está trabalhando no bem, dentro da sua família, principalmente. Porque não adianta ter serviço voluntário e ser um carrasco dentro de casa, né? Então, essa mediunidade dentro de casa, por exemplo, que nós queremos falar sobre isso, né? Minha vivência mediúnica no meu dia a dia. Dentro do meu lar, dentro do meu ambiente de trabalho, dentro da minha comunidade. Eu exercitar essa mediunidade no sentido de eu entender que eu posso utilizar de um intercâmbio mediúnico positivo, que é também do bem, que está professando um pensamento que não destrói ninguém, que é da fraternidade, é do amor, para que eu transite na minha vida da melhor forma possível, seria isso? Exato. Vamos pegar situações corriqueiras, né? Para a gente poder exemplificar. Você está na fila, eu já tenho o privilégio de estar em fila de idoso. Aí você fica lá, tá aquele senhor lá com enorme dificuldade para pagar, para conduzir e tal, e tem uma pessoa na sua frente que está irritada, e você pode ser um instrumento para aquela pessoa ali, não é? Puxa a conversa, tira o foco daquela pessoa. Olha, é isso mesmo, às vezes a gente tem dificuldade, ou nós vamos chegar a esse ponto de ter dificuldade. Então, numa fila de supermercado, que eu acho uma coisa extremamente rica, né? Extremamente rica, você pode usar da sua mediunidade de uma maneira impressionante. Aquela pessoa que está lá na fila e que está reclamando de todas as mazelas do mundo, você fala, é verdade, a vida é difícil, mas... né? Olha quanta coisa boa, nós podemos estar aqui nessa fila, podemos comprar o alimento, podemos pagar o alimento, podemos esperar, né? Então, todos os dias do seu trabalho, quando você escolhe não entrar no grupinho que está falando mal do chefe, porque é bom falar mal de chefe, a gente adora falar mal de chefe, até você virar chefe. Então, se nós tivéssemos a possibilidade de estagiar numa única vida, em vários degraus, sou servidora, depois eu sou chefe, depois eu sou gerente, depois... Você ia ter uma outra noção, né? Então, se eu não participo daquilo, se eu falo, olha, vê aí, o que a gente pode fazer? Né? O que nós podemos fazer dentro da nossa área de ação? No centro, quando você, ou nas casas religiosas, quando você percebe que está surgindo ali uma coisa ruim, né? Que em relação àqueles que coordenam, porque é difícil coordenar a casa religiosa, qualquer que seja, aí você já não entra, olha, eu não gostaria de estar no lugar deles, porque aqui eu cumpro o meu trabalho, vou embora e não penso em mais nada, eles ficam. Então, assim, no dia a dia do trânsito, que é um livro enorme de aprendizagem. Quando o cara te fecha, você fala, tudo bem, vai com Deus. Porque em todas essas situações, nós temos testemunhas Sim. invisíveis. Exato. E essas pessoas, por exemplo, que podem nos querer machucar ou nos provocar de alguma forma, e eu não aceito aquilo e eu consigo me conduzir bem naquela situação, eu também estou dando um exemplo para essas pessoas que estão, né, essas entidades que nos acompanham e as outras, dos que estão ali acompanhando a outra pessoa também, né? Então, essa responsabilidade, ela não é só aqui, né? Ela vai também para o mundo espiritual, né, Juliana? Mas, só fazendo uma intervenção aqui, o interessante, quando a gente está falando de mediunidade na vivência, com um monte de exemplo que você trouxe interessante, né, Juliana? Porque é o nosso dia a dia, nós estamos falando de algo além desse intercâmbio, nós estamos falando que é algo chamado autoeducação, né? É perceber aonde é que eu ainda estou no egoísmo.
Onde é que eu ainda estou no orgulho? Onde é que eu ainda estou na vaidade? Porque são tipos de comportamentos que ainda é muito característico desse nosso nível evolutivo. Então, a mediunidade, penso, é um instrumento que me ajuda a ser alguém melhor, um ser humano melhor. Então, quanto melhor eu conseguir perceber que eu posso ajudar, trabalhar no bem onde for, que eu posso não ser soma num ambiente desarmônico, que eu posso ter meus deslizes, porque nós vamos errar, nós vamos cometer equívocos, que faz parte do nosso aprendizado, mas é estar disposto a essa autoeducação, porque eu acho tão interessante que senão, às vezes, fenômeno meio de é só, né, nós com o invisível, com os espíritos, não, trata-se muito mais eu, enquanto espírito imortal encarnado, né, só era porque, na esse adendo verdade, que eu acho importante. Sim, a mediunidade é um instrumento para isso, né? Sim. Porque eu estou entendendo aqui na nossa conversa que eu tenho uma grande responsabilidade nesse intercâmbio que ele existe 24 horas. Não é só receber espírito, como se diz, né? Exatamente, eu não venho só aqui naquele dia, naquela hora, trabalho naquela reunião, seja qual for o meu papel ali, vou para casa e acabou-se. Não, eu estou envolvida nesse ambiente, nesse intercâmbio o tempo todo. Por isso, eu tenho que escolher que intercâmbio eu quero para a minha vida. Exatamente. Então, isso é importantíssimo para a gente mostrar para as pessoas que nos assistem que, caramba, sou eu que estou escolhendo a sintonia que eu quero, né? Às vezes, até antes de passar para a Juliana, às vezes o médium também capta a energia negativa do encarnado. Então, você de repente, não está bem, então você capta tudo. E você não sabe como reagir, como é que faz e tudo. Da onde veio? Da onde veio, pensa que é do plano espiritual e não é. É da pessoa que está do lado, toda tumultuada, toda com problemas. E a gente capta mesmo. Capta tudo, médico. Capta assim, ó, se passar determinado lugar, você capta tudo. E aí, se você não está bem, assim... Educada, preparada, em sintonia com Deus, vem um monte de problema que você não sabe administrar, né, Juliana? A vivência mediúnica, e vivência mediúnica pressupõe tudo que existe pensante, não é? Pensante num nível mais... menos que eu possa dominar ou mais que eu possa dominar, é ferramenta de construção moral. Isso é fundamental que fique claro. Eu não vou poder depois dizer, não, mas eu não sabia. Não, sabia sim, nós sabemos, não é? Quando Kardec pergunta onde é que estão inscritas as leis de Deus e os espíritos respondem na consciência, isso quer dizer que eu sempre erro conscientemente. Não tem como botar panos quentes nisso aí, né? Então, a partir desta ferramenta que me chega... E outra coisa, a vivência mediúnica, ela é individual. Eu não vivo a sua mediunidade. E não vivo os desafios que ela traz para você. Não é? Porque toda construção moral, ela é individual, ainda que partilhada. Porque eu só me revelo na convivência com os outros. Sim. Mas eu construo a minha moralidade, o meu arcabouço moral. E a partir desta tomada de consciência é que eu tenho todos os instrumentos para fazer diferente. Vou fazer sempre? Não, como disse a Miriam. Senão não estaria mais aqui, não é? Encarnada. Mas eu tenho todos os recursos. E se eu já tenho esta vontade de fazer diferente, eu já subi um degrau. Então, Juliana, não dá para a gente falar assim, então era um obsessor que agiu sobre mim. Quando eu estou possessa e eu cometo um crime, né, e tenho um ataque de fúria, eu não posso usar nunca um argumento desses. Não era eu, era o meu obsessor. Estava possuída. Como salvaguarda, não. Mas pode ser atenuante. Sim, Isso é fundamental entender, porque eu posso ter um surto.
não é? Eu chegar a um ponto de total Subjugação? tensionamento do que eu sou, que eu perco o controle sobre mim mesma, sob essa influência, tá? Não tira a minha responsabilidade, mas atenua. Porque eu sintonizei também, não é? Sempre nós nos sintonizamos. Uhum. Porque hoje você fala em possessão, É coisa da antiga, vintage. É mais que É vintage, né? Não é bem assim. hoje é como você falar em mediunidade mecânica, Uhum. né? Eu não conheço atualmente, só conheci o Chico Xavier como médium mecânico, na psicografia, né? Que aí o espírito molda o braço dele aqui e o Chico nem sabia o que ele estava escrevendo. Nós não temos mais essa mediunidade. Passa pelas nossas faculdades. Por quê? Porque precisa passar pelo meu aprimoramento moral. O Chico não precisava disso, o Chico Xavier. Então, tudo que eu escrevo, e essa conexão se dá de mente para mente, Uhum. né? E eu posso filtrar. Até eu queria fazer um comentário quando se coloca que tudo que eu faço é do espírito, não passa por mim, passa. Eu sou um filtro relativo, um carvão ativo genérico, né? Do ponto de Bem vista- ruim. do ponto de vista Passa mediúnico. muita impureza. Por quê? Porque quando eu tenho a manifestação mediúnica, eu vou fazer de acordo com espíritos que têm a mesma ideologia que eu. Né? Então, onde é que está o espelho da minha vivência mediúnica hoje? Sem ser vintage, bem moderno, nas redes sociais. O que eu sigo? O que eu ouço? O que eu reproduzo? Uhum. Ali eu tenho o espelho da minha vivência mediúnica, da minha moralidade, Das minhas companhias espirituais. acima de tudo. Não Eu tem acho, como fugir. eu acho interessante quando passa no crivo, né? Antes de compartilhar no que eu estou vendo, se todo mundo tivesse, todos, o planeta inteiro tivesse vendo, né, sintonizado e compartilhando esse conteúdo, o mundo seria melhor ou seria pior? Exato. Esse é um filtro para saber Tudo. aonde você está, qual é a antena que você está, porque no conceito do mundo, o conceito é o quanto eu produzo, o quanto que a felicidade, a materialidade me traz nos gozos, nos prazeres. Eu fico tão iludida, tão cega, que acho que não, realmente vou passar, né? A receitinha, né, de como educar o filho, a receitinha de como não sei o quê, não é? Tem tanta receitinha hoje em dia. Mas se todo mundo seguisse essa receitinha, o mundo seria melhor? Eu compartilhar seria melhor? Gente, depois que eu escutei isso daquela filósofa, Lúcia Helena Galvão. Isso me fez um sentido tão perfeito, né? Que eu falei, gente, às vezes a gente está no automático, mecanizando, né? Compartilhando, sem passar por qualquer filtro. Isso me fez muito sentido. E você tem, como nós somos muito acelerados, nós queremos tudo para ontem, né? Sim. Quando você trabalha em laboratório, você tem um filtro que filtra rapidão. Uhum. E você tem um filtro que você reza para ele andar logo. E ele não anda. É o Ele vai levar um pinguinho. dia. Não é? Verdade. Então, quanto mais concentrada aquela solução, mais lento Uhum. vai ser. Mais lenta vai ser a filtragem. Somos nós. Sim. Estamos ainda muito concentrados em coisas que precisam ser transformadas. Ainda que sejamos espíritos divinos, né? Deus nos cria e nos oferta seu colo como um pai amoroso e bom, mas ele disse, agora vai lá, vai escrever a sua história com seu lápis, né? Com a sua borracha. Eu vou estar sempre junto de você porque eu sou onipresente. Então, eu estou com todo mundo ao mesmo tempo. Mas você vai ter que apagar com o suor do seu rosto. E o suor do seu rosto pode ser substituído pela alegria do amor, do trabalho no amor. Então, quando a gente fala em transformar a mediunidade, que é o seu sentido maior, em trabalho no bem, é isso. É eu não permitir que, na maior parte do meu tempo consciente, eu seja instrumento do mal. O Divaldo Franco nos fala que o mal é escandaloso, nos falava.
mas o bem é discreto. Então parece que está tudo um horror, mas não está. Então, quando vocês estão aqui neste programa, dedicando o horário de vocês, trazendo temas que são importantíssimos, vocês estão trabalhando no bem. Ah, mas é tão pouco. Não, é só porque é discreto. É discreto. E quando a gente vê, por exemplo, você falou redes sociais, que não tem como mais a gente não dar importância para esse fenômeno que é para o bem e para o mal, né? Mas só que está sendo utilizado de uma forma violenta para propagar o ódio, para propagar o preconceito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o conteúdo que a gente consome, porque não só a gente está transmitindo isso aqui materialmente, mas as ideias que estão por trás disso, existe também uma equipe espiritual que está ali trabalhando para que a gente aqui, né, os nossos comentários, o nosso programa ainda tão, com muito menos visualizações do que a gente gostaria, não alcancem outros públicos. Por quê? Porque estão ocupados vendo coisas que não elevam ninguém, né? E a pessoa vai se tornando amarga, negativa, o mundo é horrível, e todo tipo de má influência, né? Deixa eu partilhar uma experiência com vocês. Quando eu comecei a fazer palestra, que faz muito pouco tempo, me angustiava poucas pessoas assistirem minha palestra. E aí 2 coisas aconteceram, 2 caminhos. Primeiro, que era trabalhar a questão do orgulho, né? Porque, se eu tenho 1 milhão de visualizações, ok, o que isso pode agregar para mim? Pode ser um fator de queda. Mas a espiritualidade disse o seguinte em relação a isso, quando eu pensei, e aí a mediunidade não nos permite pensar sozinhos, nunca. Sim. Não é? Vocês captam tudo. A espiritualidade disse o seguinte: cada uma dessas 100 pessoas que assistiram se transformaram num elemento de mudança. Claro. Se eu me curo, eu curo tudo ao redor. Então, você perde a dimensão matemática da multiplicação das visualizações. Percebe? Porque então, é interior, né, Juliana? A mudança é interior. E isso a gente não tem como mensurar. Eu assisti ao último Papo Espírita de vocês que eu vi, que foi o da Débora. Sim. E ela falou uma coisa que eu falei, obrigada, Senhor, por ter acontecido isso. Ou seja, aquilo me trouxe uma transformação e uma cura que vai reverberar em tudo ao redor. Então, nós não temos como alcançar, porque o bem, ele é superior à velocidade da luz. O mal ainda está não é nem de carro elétrico ainda. E vai tocar no momento certo. Às vezes o programa está aí. Eu penso assim, o programa está aí. E vai tocar no coração daquela pessoa no momento certo, que vai despertá-la. Então, porque assim, ele é usado também, né, Thelma, como instrumento. Como instrumento, exatamente. Então, a gente não tem ideia o quanto a gente está mobilizando nesse campo espiritual do nosso trabalho. Principalmente porque traz assuntos complexos para uma linguagem extremamente acessível. Isso faz toda a diferença. A gente muda aquele modelo de que o que é difícil é o que seleciona. Se a pessoa entendeu, é porque ela é diferente. Não, o conhecimento ele precisa ser socializado. Ninguém é dono do conhecimento. Então, se vocês falam sobre um assunto aqui complexo, seja ele qual for, mas trazendo para o nosso dia a dia, isso é maravilhoso. A gente perde a noção do quanto isso pode ser replicado. Bom, palavras finais da Juliana. Infelizmente, o tempo acabou. Fala para essas pessoas todas que nos assistiram e que não são médiuns ostensivas, muitas não estão em casa espírita, assistem Papo Espírita porque é isso, traz para elas uma ideia nova daquilo que elas vivenciam. Como tratar essa mediunidade que eu não reconheço, eu não vejo, eu não eduquei ainda, nem pensei sobre ela, mas ela está atuando sobre mim. Da mesma forma que eu não presto atenção no átomo e nas suas partículas mínimas e ele continua fazendo o seu trabalho, não é? Tudo é movimento. Então, não se preocupe com aquilo que você fez de errado.
Preocupe-se em não fazer de novo. Use este intercâmbio, mesmo que você não o perceba, para o bem. Seja um instrumento do bem, dentro das possibilidades individuais. Não queiramos ser um Francisco de Assis. Aliás, queiramos, porque é o nosso modelo, né? Mas não nos exijamos nesse nível. Se eu dedico um dia da semana a um trabalho no bem, já está ótimo. Porque quando eu entro no caminho do bem, eu só quero aumentar as horas que eu partilho com aqueles que sofrem. E que a gente possa também sintonizar em todos os momentos do nosso dia, o máximo que a gente puder, com pensamentos positivos, Exato. de esperança, Faça de escolhas. confiança, né? A gente precisa escolher o que a gente vê, o que a gente lê, o que a gente escuta, as conversas da gente, com quem a gente está. E esse trabalho no bem que a gente fala, a gente se junta a causas. Exato. Causas boas, e a gente vai auxiliar de alguma forma e vamos nos encontrar com pessoas no mesmo propósito. E quando você vê, você já está se modificando, né? O seu pensamento está se modificando, sua visão de vida está se modificando, e aí, né, as suas companhias espirituais também são outras, você vai modificando. Vai Quem modificando tá do seu lado, né? absolutamente tudo. E esta transformação, ela você não percebe. É sutil, né? Exato. Quando você vê, o seu comportamento mudou. Você falou, eu não estou mais fazendo aquilo que eu fazia, isso já não me tira do prumo, né? Eu vou caminhando. E aí, toda vez que a gente fala de mediunidade, as pessoas associam muito a sofrimento. E não é. Mediunidade é a alegria do trabalho, em qualquer aspecto, do trabalho no bem. Que não sejamos instrumentos do mal, né? Que sempre que nós tivermos a convicção de que erramos, nos lembremos lá de André Luiz, quando ele fala assim, olha, aceitarás a dificuldade não por fardo de aflição que te arrase as energias, mas por ensinamento que te possibilite a mais ampla aquisição de experiência. É isso. Meninas, muito obrigada. Eu que Juliana, agradeço. obrigada pela sua presença mais uma vez. Eu e Juliana partilhamos aqui do nosso grupo mediúnico, então aprendo muito com Juliana. Eu também, com vocês, aqui sempre. Sempre uma convidada muito querida. Vai participar, já participou e vai continuar participando. Espero, me convidem. Com certeza. Ótimo. E vocês que nos assistiram, se vocês gostaram, já sabem, né? Eu sempre peço para vocês darem like, compartilharem e comentarem conosco. Super importante, a gente vai ao ar quintas, 18h45, canal TV Comunhão no YouTube. Esperamos vocês na próxima semana. Obrigada pela audiência. Até lá.